Leitura do livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão, de Pietro Baldi. Capítulo O Problema Religioso, 1939. No equilíbrio da vida, existem dois aspectos que, por serem complementares, se integram reciprocamente. Originam-se de dois extremos, os quais delimitam um âmbito dentro do qual oscila o movimento da vida, espírito e matéria. Eles apresentam-se como poder espiritual e poder temporal, como igreja e Estado. Observamos em todos os agrupamentos humanos a existência da casa de Deus e a casa do chefe, a catedral e o paço municipal. Numa civilização equilibrada, a dissonância da luta entre os dois princípios deve ser evitada, alcançando-se a harmonia. O Estado é o princípio viril, volitivo que afirma. Possui a função concreta da ação, da organização e da guerra. A Igreja é o princípio materno, afetivo, de conservação, de sacrifício. Possui a função intuitiva da fé, do esforço espiritual, da luta e de conquistas interiores. Assim como a Igreja, nenhuma civilização completa não pode viver na Terra sem o consentimento do Estado. Este não deve viver sem a direção espiritual de uma Igreja. A religião que rege a civilização europeia há 2 milênios é o cristianismo, e, como a civilização europeia pode ser considerada a alma do mundo, seria absurdo não reconhecer a força daquela instituição. Entretanto, o cristianismo se dividiu, por sua vez, em dois aspectos, embora complementares. Aparentemente, é uma divisão de almas, substancialmente apenas uma divisão de trabalho, uma especialização por atitudes diversas, uma separação tendente a reconstituir a unidade. A Igreja Latina, talvez mesmo pela função pedagógica que lhe foi distribuída, assumiu prevalentemente a forma de organismo concreto de homens e normas, teologicamente racionalizante e mundanamente legisladora. O ângulo-germânico, ao contrário, aprofundou preponderantemente o lado interior, pessoal, intuitivo. É inútil discutir a realidade. Os povos possuem hábitos diversos e, de acordo com estes, preenchem as suas funções, escolhendo cada um as mais adaptadas ao próprio temperamento. A Europa subdividiu, assim, a sua tarefa religiosa, lançando-a desta forma ao mundo. Os latinos aprenderam da verdade o aspecto transcendente, o conceito, a racionalidade, a objetividade, colocando-se deste modo em condições de continuar e desenvolver o pensamento dos grandes filósofos gregos, assimilando os produtos do pensamento individual e coletivo. Os anglo-saxões extraíram da verdade o aspecto imanente, o senso íntimo da divindade, a intuição ou subjetivismo. É evidentemente unilateral o insulamento na atitude exclusiva da transcendência ou da imanência. As leis da vida nos mostram contínuos exemplos desta complementariedade. Atravessam fases de contrastes para alcançar a unidade. Uma unidade múltipla, complexa, mas completa. Estes dois princípios são de fato necessários. Tanto o absoluto do conceito como o infinito da inspiração. É necessário que se compensem e isoladamente chegarão ao extremo do materialismo religioso ou ao outro extremo anarquizante do livre exame. Dois perigos igualmente graves. Ameaças sutis que certamente não atingem a grande massa que não gosta de pensar, que cede à própria responsabilidade e tudo executa mecanicamente com o menor esforço. Problemas graves para os espíritos profundos e que pensam. Se o imanentismo encerra o perigo da dispersão, o transcendentismo conserva o perigo da cristalização. A racionalização da verdade pode matar a vitalidade espiritual interior. A definição de normas concretas se arrisca a expulsar a atividade religiosa e a perder o senso íntimo e profundo da divindade.
acarreta a diminuição do esforço moral, que é o itinerário único do espírito que deseja chegar a Deus. Este é o grave perigo que pesa sobre o cristianismo latino, a ausência de espiritualidade como consequência da solidez da organização humana, a necessidade de se impor aos homens pela coação da lógica, de normas e de sanções, partindo do exterior, foi certamente uma dura necessidade histórica. Não se culpa ninguém. Se a vida ainda rudimentar do homem exige semelhantes processos, com certeza hoje se lamenta muito o indiferentismo que é, na realidade, a ausência do fator espiritual. A experiência interior de muitos e a minha própria experiência mística ensina que não se pode, perdoe-me a frase, encontrar Deus somente porque o procuramos. O trabalho e a responsabilidade da pesquisa da verdade estão no tormento próprio, na maturação própria, na luz que se deve buscar com a alma inteira e não se realiza senão através da luta e da dor que nos elevam além do plano das ilusões dos sentidos. Materializamos antropomorficamente a divindade quando procuramos alcançá-la pelas vias da razão e fora de nós mesmos, no plano sensório, ao invés de buscá-la pelas vias da intuição dentro de nós, no plano intuitivo. Caminho, por certo, mais cômodo é aquele porque foge ao burilamento da alma, mas somente este pode guiar o espírito para Deus. Vemos com frequência que se dá maior importância à discussão do que à fé, aos conceitos que devem habitar a nossa mente do que aos ímpetos que devem explodir em nosso coração. Preferimos a via mais cômoda, mais esplêndida e mais vã, a da erudição, a via mais áspera, silenciosa, porém mais produtiva, a do sacrifício. Dessa maneira, obtemos uma luz esplendente e fria. Ora, sem calor, não se constrói almas. No momento atual, tem mais necessidade de homens de paixão que saibam sofrer do que de intelectuais que saibam pensar, porque nos falta não o esforço cerebral, mas o esforço moral. Acima do pensamento está o espírito, acima da razão está a fé. Se no último século a onda materialista, que a Igreja também experimentou, conduziu-nos a uma racionalidade da religião, a onda atual incipiente levar-nos-á à espiritualização. É preciso saber viver ambos os momentos, que são complementares. A simples racionalização disseca todos os sentimentos e promove a discussão, que é cestro de antagonismo e de afirmação, não ideia de amor e de abnegação. Por este motivo, alguns espíritos verdadeiramente evangélicos esquivaram-se a priori da via do saber, mesmo teológico. O espírito completa assim o seu contínuo trabalho, variando as duas atitudes. Et multum laborave coerem te extra me et tum habitas em me. Santo Agostinho. Muito me esforcei procurando-te fora de mim, e no entanto, é dentro de mim que tu vives. Não é este, talvez, o aspecto mais sublime e mais intenso que teve o cristianismo nas suas origens? E por que não deixar que o cristianismo latino se ajude da cisão anglo-saxônica, nascida precisamente de um excesso de transcendentalismo, completando-se com o retorno ao imanentismo inicial? Entra em si para Deus. Intuição. Intus itio, este Deus supremo, sumo, interior, íntimo meio. Santo Agostinho. Exteriormente Deus está nas supremas alturas, mas interiormente está também no seu coração. Isto não é acusação, mas voto de nova ascensão, da letra que mata ao espírito que vivifica, para que o cristianismo possa cumprir plenamente a sua divina missão. Existe uma multidão de almas honestas, ardentes e sinceras, as quais sentem o peso e a ameaça do povo materialista, que simula uma aparente filosofia
através da ciência destruidora de princípios e dos tentáculos do ateísmo. Tais almas estão prontas a sofrer numa unidade de fé para que o espírito ressurja, uma vez que ele, em todos os sentidos, é a única força que rege e que pode salvar a nossa civilização. Trata-se de salvar e de criar a verdadeira civilização. Há necessidade de homens novos, decididos e convictos que operem com métodos espirituais, pois é necessário viver na substância do cristianismo. Isto não se pode realizar acusando os outros, mas ofertando-nos, portanto, menos trabalho para adaptar o Evangelho às nossas comodidades cotidianas, refugiando-nos através das justificações artificiosas e das argumentações de intelectualidade racionalmente brilhantes ser eruditas escapatórias à lei simples e sublime. Oferta real de renúncia e dedicação por amor ao próximo, tensão interior, luta sem trégua de conceito e de obra para a preparação na terra do reino dos céus. Isso está longe do método retórico e das exterioridades que não penetram nas almas. Não se trata de discussão ou de aparentar. Levemos diariamente estampado em nossa alma o ideal cristão, sem transigências. Revela personificar e testemunhar o sacrifício como cristão, ainda na presença das incompreensões e das condenações. Cumpre saber trabalhar sem ajuda, sem reconhecimento e sem apoio. Urge sofrer pelo bem e servir, mesmo a quem nos condene. Substitua-se a palavra e a forma pela própria alma e a própria dor. Oferte-se diante do espetáculo vazio da piedade exterior, a sinceridade e a piedade da alma. A religiosidade rumorosa é preciso contrapor o sacrifício, o evangelho vivido que edifica e penetra, sem rumor, sublimando cada ato da vida. Vamos começar por nós mesmos, a fim de barrar realmente as injunções humanas, cômodas, burguesas e utilitárias. Estamos excessivamente habituados às convenções de um evangelho transigente, a uma força de fé segundo a qual nos iludimos de poder alcançar o céu sem demasiado sacrifício. A religião deve consistir numa realização completa, incidindo nos costumes, e não numa série de práticas exteriores que em nada modificam os atos e a vida. Não acuso, choro, porque é triste, porque se vai contra Cristo, quando se faz da cruz uma espada para agredir o próximo e da virtude um pretexto de economia do amor fraterno. Dirijo-me, sobretudo, aos homens de boa vontade e com a finalidade do bem. O inimigo é aguerrido e trabalha com armas de ferro. Não se pode responder com armas de papelão. A Idade Média era feroz na terra, mas julgava conhecer o céu, buscando-o em lances frenéticos de paixão. Hoje nós dormimos, somos utilitários, porque o materialismo nos penetrou. Não nos resta senão um céu pintado com esplendores dourados e voos retóricos de anjos. Enfim, é preciso superar esta fé sorridente, cômoda, dourada do século XVIII. Precisamos do despreendimento se queremos sobreviver amanhã. A hora é dura e intensa. Sigamos o exemplo de Cristo no caminho da cruz.